Olá pessoal, dando continuidade então às nossas aulas, vamos ver Introdução de Química Orgânica, parte 3. Em um dos seus postulados, Kekulé dizia que o carbono é tetravalente. Mais tarde, em 1916, o químico americano Gilbert Newton Lewis, ele nos dá a introdução à ligação covalente. Ele explica que muitos compostos orgânicos ligam-se entre si, né? Os átomos desses compostos ligam-se entre si por ligações covalentes, por compartilhamento de elétrons. E o carbono faz ligações covalentes. O carbono compartilha elétrons. E o Lewis chama de ligações químicas aquilo que o Kekulé falava de valência. Muito bem. Então, a partir de agora, nós vamos passar a falar de ligações do carbono. Então, o carbono faz 4 ligações. Elas podem ser simples, pode ser uma ligação dupla e 2 simples. Você pode ter o carbono com uma ligação simples e uma tripla, ou o carbono fazendo 2 duplas, mas sempre em número de 4. Com raríssimas exceções, como no monóxido de carbono, né, que nós temos o carbono fazendo 3 ligações, são raros os casos onde o carbono não faz 4 ligações, diria raríssimos. Outros elementos que constituem a química orgânica: o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que são chamados de elementos organógenos, elementos que constituem a química orgânica. O hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio 2, podendo ser simples ou dupla. O nitrogênio faz 3 ligações, podendo ser simples, uma dupla e uma simples e uma tripla. Em alguns casos, né, nós temos os quaternários de amônio, quando o nitrogênio faz 4 ligações. Além do flúor, cloro, bromo e iodo, que são halogênios monovalentes, né? Ou seja, fazem uma ligação química com o carbono. O enxofre, da mesma família do oxigênio, pode fazer ligação dupla, ou o enxofre pode fazer ligação simples, 2 simples, né? São calcogênios, grupo 16 da tabela periódica. Um outro postulado de Kekulé é que o carbono forma cadeias. O que é isso? É que um átomo de carbono pode ligar-se a outro átomo de carbono, né? E, eventualmente, não só a carbono. Você pode ligar o carbono ao oxigênio, ao enxofre, ao nitrogênio, né? A vários outros elementos químicos. Então, vejam. Você, por exemplo, aqui tem 4 carbonos e o carbono faz ligações simples. A natureza escolheu o hidrogênio para completar as ligações do carbono. Então, nós sempre completaremos as ligações do carbono e dos demais elementos químicos, quando necessário, com átomos de hidrogênio, né? Ó. Então, nesse caso aqui, ó, o carbono só faz ligações simples. Tá vendo aqui, ó? O carbono está fazendo uma ligação dupla. Ligar 2 carbonos. E aqui você tem um carbono fazendo ligação simples. Você não pode ligar uma dupla a uma simples. É dupla com dupla, simples com simples. Beleza? Então aqui, ó, tá vendo? O hidrogênio completa as 4 ligações do carbono. Como aqui eu tenho 3 ligações, eu necessito de um hidrogênio só. Como aqui, o carbono faz 4, obviamente, né? Como aqui, ó, eu tenho 3 ligações, eu completo com 3 hidrogênios, e a 4ª ligação é com o carbono, né? Se você tem, por exemplo, um oxigênio, tá vendo? Esse oxigênio aqui, a geometria dele é angular. Ele vai ligar-se, por exemplo, a 2 carbonos. E você completa as ligações restantes do carbono com hidrogênio, né? Então, olha só, eu liguei uma vez aqui, sobram 3 hidrogênios para completar ambos os carbonos. E uma cadeia carbônica, ela pode ser também fechada. Vejam,
eu posso ter dupla simples, dupla simples, dupla simples. Nesse caso, você está percebendo que cada carbono faz 3 ligações. Então, em cada carbono eu completo com um hidrogênio, né? Então, esses postulados de Kekulé ainda hoje são respeitados, né? Nós podemos dizer que eles são válidos e acreditamos que os postulados de Kekulé estavam corretos e assim nós fazemos ainda hoje com o aperfeiçoamento dado por Lewis quando ele elucidou e nos explicou as ligações covalentes, aquelas do compartilhamento de elétrons.